Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas, e aqui nós vamos fazer os comentários dos comentários, o comentário comentado, o comentário do dia, como você achar melhor. Em primeiro lugar, fora Temer, é isso aí, sempre eu esqueço, mas é isso aí, em primeiro lugar, fora Temer. E em segundo lugar, eu queria agradecer a todos que me ajudaram aí no teste que eu fiz ontem, o teste de transmissão ao vivo, e que eu usei aí o recurso do Hangout, e nós pudemos fazer um teste bem sucedido e temos uma nova ferramenta para o canal. Os vídeos estão aqui nesse primeiro vídeo, que engraçado, está dando bastante visualização, mas aqui não saiu muito bem, não saiu muito bom, porque eu estava testando ainda os recursos. Primeiro eu fiz sem microfone, depois que foi dando certo, e aqui no segundo vídeo, iniciar o vídeo ao vivo. Inclusive eu peço já alguma sugestão de vocês, como é que a gente vai chamar esses vídeos ao vivo, assim, quando a gente falar sem necessariamente um tema fixo para todo mundo. Depois eu vou fazer uns temas fixos aí, a gente vai marcar horário, e eu imagino que a partir do momento que eu vou agendar isso aqui, que eu imagino que vai aparecer também para vocês. Do mais, bom, muito obrigado a todos que participaram disso, foi muito bacana, uma ferramenta ótima e com certeza nós faremos uso. Então vamos agora aos nossos comentários comentados, assim dizendo. Certo? Temos aqui o número de spams cada vez crescendo mais. Mais uma vez eu não vou comentar isso aí. O primeiro comentário é o Nathan Tim, que fala o seguinte: o vídeo de apresentação do canal que eu fiz hoje ficou bom, pena que em 0.34 você falou bancários, e acho que querendo se referir a banqueiros. É verdade, eu falei bancários, falei errado. Muitas vezes a gente está gravando, principalmente quando é uma coisa assim meio, digamos, mecânica, que era a intenção na hora de fazer o vídeo, fazer meio mecânico, para dar a impressão da máquina, da Matrix e esse negócio todo. Então eu acabei falando errado, e a palavra certa era banqueiro, isso é fato. Mas isso é só um detalhe, no geral o pessoal vai entender a mensagem. Aí que tá, eu não queria que o pessoal entendesse a mensagem, não, eu queria que saísse certinho. Inclusive, eu vou pedir ajuda de vocês aí para o seguinte: eu estava pensando em refazer esse vídeo, mas eu queria fazer o vídeo sem necessariamente a minha voz, ou então com a voz de uma máquina, sei lá. O que eu estava imaginando para esse vídeo de entrada era que nem aquela tela lá do computador do Neo, né, quando tem a parte do filme, e daí toda a mensagem que eu falei por escrito, quem sabe com um barulhozinho, sei lá, de alguma coisa assim. Poderia ser um barulho de máquina de escrever, sendo que computador não faz barulho de máquina de escrever, né? Ou alguma coisa que como se o computador estivesse falando com a pessoa e daí falava para ele aquela mensagem desse vídeo aí do canal Notícias Comentadas. Como dá um trabalho, digamos assim, eu acho que tem gente melhor do que eu aí no canal que quem sabe poderia fazer um vídeo desse e eu carregaria aqui na capa do canal. Então quem tiver essa boa vontade e quiser ajudar, será muito bem-vindo. Eu posso colocar aqui no vídeo capa do canal, ou então eu com o tempo eu vou refazer esse vídeo aí, porque dá para fazer melhor. A Cleonice Costa diz o seguinte: parabéns, menino da voz forte. Nossa, fiquei empolgado agora, me senti até um pouco melhor do que há 2 minutos atrás. Você ajuda o povo a ter cabeça pensante e ideias diferentes, sabe? E sabe respeitar a diversidade. Isso é verdade, eu acho que a diversidade é muito importante. Somente com a diversidade que a gente consegue, de fato, aprender ou evoluir de alguma forma, né? Preciso haver diferença para que haja esse desenvolvimento. Se for todo mundo igual, ninguém desenvolve, fica tudo parado. E não fazer juízo de valor de ninguém. Ajuda a acrescentar o povo e não continuar desinformado. Legal, gosto desse canal, fala tudo que eu gostaria de falar. Obrigado pela audiência, Cleonice. Contamos com você aí para o canal crescer. A Sheila embaixo fala o seguinte: parabéns pelo marketing simples, mas muito objetivo. Seu canal já faz parte do meu cotidiano. Só um detalhe, não é bancários, é banqueiros. Um grande abraço. Isso daí eu realmente pisei na bola. Desculpa aí, pessoal, bancário, não era bancário não, é banqueiro. Na hora saiu bancários. Eu pensei banqueiros, eita que eu estou me atrapalhando todo. Pensei banqueiros e saiu bancários. É complicado esse negócio, mas um dia a gente chega lá, vamos melhorando. O Luiz Carlos fala o seguinte: por favor, dê uma olhada no meu humilde texto. E daqui ele tem um texto e eu já li antes. Eu cliquei aqui, ó, quando eu vi o humilde texto dele, eu cliquei aqui, ó, pá, e abriu essa grande quantidade de texto aqui. Eu fiquei inicialmente
assustado. Mas eu li, Luiz Carlos, e eu achei o seu texto excepcional. Eu não vou ler ele todo aqui, só algumas frases. Mas eu achei o texto excepcional. Esse texto, Luiz, parabéns, eu imagino que seja seu mesmo, de sua autoria. Ele merece um vídeo só para ele. É um texto que faz totalmente sentido. Principalmente quando... Não, principalmente não, todas as partes do texto são muito boas. Você fala que não existem nações. Você fala que eu falei sobre Estados Unidos. Não sei nem se você está falando diretamente isso para mim. Quando você fala homenzinho, talvez você esteja generalizando, falando várias pessoas. Mas você diz assim, não existem nações, não existem povos, não existem russos, não existem árabes. Não existe terceiro mundo, não existe oeste, existe apenas um sistema holístico dos sistemas, um vasto e imenso entrelaçado e intrincado, multivariado, multinacional, domínio de dólares, petrodólares, eletrodólares, multidólares, moeda alemã, moeda chinesa, enfim. É isso que eu venho também dizendo. Tudo que a gente vê tem ligação de poder e política. São essas duas forças que, na verdade, dominam o nosso planeta. E eu concordo plenamente com você. Eu falei em outro vídeo, inclusive, que na natureza não existe fronteira. Não existe a fronteira do Brasil com Venezuela, a fronteira de Brasil com não sei quem, da Alemanha com a França. Não existe essa fronteira, isso é imaginário. Só que no mundo de hoje, com a concepção que a gente tem também, com a percepção que a gente tem, mais a gente entende que também essas fronteiras, mesmo no imaginário, não existem. O que existe são empresas, como você fala aqui. Não há América, não há democracia. Só há IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide e Exxon. Todas essas empresas. É exatamente isso que eu penso também. Sabe? Essas empresas com capital, elas têm poder e isso domina a sociedade. Esse é o sentido, inclusive, do próprio canal Notícias Comentadas, que você deixa aqui muito, muito bem claro. No mínimo, eu vou pegar esse texto e vou colocar na descrição do vídeo, agora na descrição do vídeo do comentários do dia, né, porque realmente é um texto muito bom. Muito obrigado pelo texto. Aconselho a todos a lerem esse texto aí do Luiz Carlos e depois podem deixar um comentário aqui mesmo nesse vídeo sobre esse texto. Tá? Eu vou depois arranjar algum tempo para fazer um vídeo somente com a leitura desse texto aqui, Carlos, que ficou realmente muito bom. Parabéns. Obrigado. O Sebastião Silva está dizendo aqui o seguinte. Até pouco tempo atrás, só ladrão de galinha e batedor de carteira iam para a cadeia. Hoje, isso está mudando. Os bandidos de colarinho branco também são punidos desde que sejam ladrões e corruptos. Lenha na cuca deles. Exatamente isso, Sebastião. Olha, na década de 80 e 90, era quase impossível imaginar um político, qualquer que fosse o político, ser preso. Um ministro que está abaixo do presidente da República, isso então era impossível. O chefe, o presidente de uma grande empresa como a Odebrecht, inimaginável. Isso tudo era inimaginável. E aqui vem um ponto bastante importante que eu falo com vocês. Isso mudou não é porque, de repente, digamos assim, o juiz Sérgio Moro resolveu fazer justiça, ou a Polícia Federal deu um estalo na cabeça dela e depois ela resolveu fazer o que tem que ser feito. É porque houve uma mudança no sistema. E é isso que eu falo para vocês. As pessoas são corruptas. O que há de se fazer é melhorar o sistema. A Polícia Federal ganhou mais liberdade nos últimos anos. E a partir disso ela começou a investigar mais. O grande perigo que havia, ou que há ainda, é, por exemplo, o chefe da Polícia Federal no Brasil é o Ministério da Justiça. É o ministro da Justiça. E dependendo do que ele pensa, ele pode influenciar na Polícia Federal e fazer ela ser novamente como era na década de 80, 90, no ano 2000 também, né? Nos anos aí 2000. Então, o que há de se fazer é mudar o sistema. Não há assim, um herói nacional, não há um salvador da pátria que vai entrar lá na presidência e vai estalar o dedo e todo mundo, a partir disso, vai começar a ser bom. Não é isso. É todo um processo que demanda tempo para que o sistema seja mudado e o sistema faça um combate à corrupção mais efetivo. Lembrando também que dificilmente qualquer sistema vai conseguir eliminar completamente a corrupção. Também não acredito muito nisso. Mas o sistema vai melhorar bastante o combate à corrupção. Agora, nos últimos anos foram tomadas algumas medidas importantes. Mas, pessoal,
ainda estamos longe, muito longe de combater a causa real da coisa. Como o Luiz falou agora há pouco, a grana, o dinheiro toma conta do sistema e administra de acordo com o interesse dele próprio. Quem tem o dinheiro? Quem tem a comunicação? Essas pessoas aí. Né? Eles conduzem todo o sistema, eles conduzem a Matrix e fazem de acordo com o que eles precisam. Depois, quando a gente começar a falar sobre a PEC 241, né, e sobre a dívida interna, dívida externa, a dívida da União, vocês vão entender por que o governo agora está interessado em controlar, em congelar os gastos, mas não os juros que eles pagam para a dívida. Porque aquele juro é justamente essa máfia, são essas pessoas, são esses bancos que ganham dinheiro justamente com esse congelamento que vai ter agora no Brasil. Esse congelamento é uma garantia que o sistema dá para ele, o governo brasileiro dá a essas pessoas, aos banqueiros, né, a alguns empresários privados, a gente de fora. É uma garantia que o governo dá para eles, que o governo vai continuar pagando os juros e juros que fazem a dívida brasileira só aumentar, mesmo o Brasil pagando em dias. É preciso entender isso. Depois tem um material aí que fala sobre a audiência pública, que vocês precisam conhecer. A gente vai tratar disso mais especificamente. E eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente publicar mais informação na internet. A gente precisa bombardear a internet para esclarecer para a população o que é a dívida pública brasileira. E daí vocês vão entender que, apesar de terem acontecido algumas coisas nos últimos anos, no governo Lula e Dilma, ainda não foi feito o que deveria ter sido feito. E vão surgir muitas críticas aqui desse canal em relação também aos governos Lula e Dilma, por causa dessa dívida interna, dessa dívida pública brasileira. Com certeza, pode estar preparado para isso. Nós vamos chegar lá. Esse assunto vai demandar tempo e a gente vai precisar de vocês também para divulgarem mais informações a respeito disso. O Rivaldo Vitor fala uma coisa aqui que eu acho interessante. Nem TV eu assisto. Quando quero ver uma notícia, entro na internet no canal certo. Rivaldo, essa é uma tendência. É uma tendência que vai dar uma modificada um pouco no sistema. Justamente esse sistema que eu acabei de falar, que é corrupto, que estava nas mãos somente dos poderosos, que é a comunicação. A comunicação faz com que a população continue seguindo aquele padrão. É como o Luiz lá em cima, ele fala, né, no final do texto dele, deixa eu procurar aqui, ó. Tem apenas na sua memória aqui, mas você resistirá e mesmo desconfiado continuará e defenderá achando estar certo, ano após ano, até que sua existência se encerre, sua memória seja enfim esquecida e a poeira dos seus ossos de fio de cabelo levado pelo vento, consumido pelo tempo para toda a eternidade. Sem heroísmo, poemas, menção honrosa, terás apenas nossa gratidão por sua covarde servidão. Obrigado, homenzinho, por tornar o impossível real. E aqui não é discordar. Eu acho que essa aqui é uma realidade que a gente, Luiz, que a gente hoje pode mudar com a internet. Porque o eixo da comunicação vai mudar. Entende? Então, aqui o Rivaldo, quando esse sistema mudar, e ele vai mudar o seguinte, porque a geração hoje, que está vendo, você pode reparar que essa geração jovens, né, esse pessoal é a turma do tablet, é a turma do YouTube, eles não veem muita televisão. A velharada, a nossa velharada aí, que também, eu não estou discriminando ninguém, só me referindo a eles ainda veem televisão, ainda são, digamos assim, enxertados, engravidados pela televisão, que é uma televisão que traz notícia corrompida, a notícia que interessa a eles, que eles querem que a gente saiba, daquela forma. Só que com a democratização da informação, que está acontecendo meio que na marra, por uma evolução tecnológica que é a internet, vai mudar esse eixo, vai movimentar esse eixo, e o poder da comunicação vem para cá, vem para YouTube, vem para internet, vem para site, vem para blogs e tudo mais. É preciso compreender essa mudança de poder, porque isso vai democratizar mais esse poder, né, esse acesso à informação, mas não sejamos inocentes. Essa turma que um dia dominou a TV e o rádio, ela vai também dominar a internet, porque eles têm muita grana para investir. Então, quanto antes a gente começar a criar esses canais independentes, sabe, pessoas que pensam de forma independente, mais a gente vai ter chance de resistir
né, de lutar por um espaço dentro desse sistema que é covarde. É um sistema brutal que só vê a questão do capital, como o Luiz falou. Certo? Então, por isso que eu falo para vocês, o que a gente faz aqui no canal Notícias Comentadas é um exercício ao raciocínio. Eu tenho esperança que muitos de vocês lá na frente se tornem também youtubers ou abram um blog se você não gosta de falar. Então, crie um blog, crie um site de notícias e comece então, a publicar também notícias. Porque a gente precisa movimentar esse eixo, a gente precisa mudar o eixo da comunicação. A comunicação é uma arma, conhecimento é poder. E comunicação é uma arma letal, que tem conduzido historicamente toda a população do mundo. Como o Luiz falou, não há países, não há Rússia, não há Estados Unidos. Existem empresas, grupos econômicos que estão brigando por poder. Quando eu falo isso, parece um pouco dramático, né? Parece tudo um pouco dramático. Mas se você analisar, por exemplo, a invasão ao Iraque, ela aconteceu por causa de grana, por causa de petróleo. Não tinha nada de bomba no Iraque, aquele negócio que eles falavam lá, que bomba de gás e não sei o quê. Não tinha nada daquilo, não encontraram nada daquilo. Foi grana, foi petróleo que motivou a invasão do Iraque. Muito provavelmente, pelos indícios que a gente está analisando no Brasil, que movimentou o golpe parlamentar de 2016, foi grana, foi petróleo também. Dinheiro. Dinheiro que corrompeu o poder. Que o poder também é facilmente corrompível justamente pelo dinheiro. Tem pouquíssimas pessoas que têm poder e têm ideologia. Infelizmente. O Mauro Brandão faz o seguinte comentário. Você fez esse vídeo apoiando o Foro de São Paulo. Ele está se referindo aqui aos japoneses advertem Temer. Ô Mauro, eu já vejo muito falar desse negócio de Foro de São Paulo. Para te falar a verdade, eu nem sei o que é isso direito. O que é Foro de São Paulo? Você tem que entender o seguinte, Mauro. Tem gente que usa o cérebro para pensar por conta própria. Eu não formo minha opinião em Foro de São Paulo, nem nada disso. Eu pesquiso. Eu estou mostrando para vocês como funciona. Eu pesquiso vários sites, leio várias coisas para formar opinião. E mesmo assim com uma certa cautela. Eu formo minha opinião e fico aguardando ali se não tem algum fato novo que vá mudar. Isso, para mim, eu considero até uma certa inteligência. Porque quem é dono da verdade? O que é a verdade? De onde é que está vindo a verdade? Esse senso crítico que tem que ter. Então não, eu não conheço o Foro de São Paulo. Criticando a Lava Jato, que pôs tantos corruptos na cadeia, que está consertando o país quebrado pelo PT, Lula e Dilma. Olha, o juiz Sérgio Moro, que é o da Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato é uma operação da Polícia Federal, não é do Sérgio Moro. E a Polícia Federal só fez esse tipo de coisa porque Lula e Dilma modificaram o sistema e deram mais liberdade à Polícia Federal. Isso, o próprio Delagnol fala isso. Você pode pesquisar um pouco na internet e você vai ver. Eu sei que você vai duvidar do que eu estou falando, mas eu vou mostrar para você aqui. Ó. O procurador da Lava Jato diz que o PT é o único que não impede investigações. Primeiro, aqui de abril de 2016, no dia 1º de abril. Apesar de ter sido dia 1º de abril, a notícia é verdade. Era confirmada aqui também na Folha de São Paulo. Aliás, no Estadão, governos anteriores controlavam instituições de investigação, diz procurador da Lava Jato. Tá? Essa notícia você também pode ver aqui no último segundo, aqui no dia 30 de março de 2016. Governos anteriores controlavam instituições de investigação, diz procurador. Boa parte da independência atual do Ministério Público e da Polícia Federal decorre de uma não intervenção do poder político atual, fato que tem que ser reconhecido, disse Carlos Fernandes dos Santos Lima. Tá, então, foi o PT, esse PT que você está criticando aqui, que deu liberdade à Polícia Federal para ela investigar essas pessoas. Então, não se iluda, sabe? Não é o Temer que está purificando o Brasil, não. E nem a Polícia Federal sozinha, porque a Polícia Federal tem um chefe. E o chefe hoje está nas mãos aí de quem você acha que são os defensores do Brasil, talvez. Aí você continua dizendo assim, você não vale merda. Bom, não vou comentar isso aqui porque, bom, chamando todos de golpista, sim, eu acho que quem apoiou o golpe parlamentar é golpista. Essa é a minha opinião. Essa opinião é baseada não em sensações. Eu investigo isso todo dia eu estudo. E eu aconselho você também a fazer isso. Golpista foi o projeto sistêmico de corrupção no Brasil, em todas as áreas, inclusive em seu blog pago pelo PT.
Olha, Mauro, infelizmente não tem recurso do PT não, que é o blog, não é blog, né? O canal do YouTube, ele é financiado pelo próprio YouTube mesmo. No caso aqui, o chefe desse canal aqui é o YouTube. E o YouTube não me manda cartinha dizendo que eu só posso publicar determinadas notícias, não. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. O ganho é pouco, ele é bem miudinho, devagarinho, mas aí dá para a gente construir a nossa ideologia em cima. Então não pense que todo mundo que tem ideologia diferente da sua é necessariamente pago pelo PT. Isso não é verdade. Eu penso diferente de você e não sou petralha, não tem nada disso. Tem um pensamento mais social? Claro que tem. Eu não consigo passar no meio da rua e ver uma pessoa pobre lá e no mínimo não me sentir comovido lá e tentar querer fazer alguma coisa. Eu não sou dessas pessoas que passam, sabe, com aquela arrogância de que pobre vagabundo, que não sei o que. Não concordo com isso não. Isso é ser mais social sim, mas não necessariamente ser petralha. Agora, eu acho que o PT é santo. Tem muita coisa que eu penso que realmente o PT é um bom partido em algumas ideologias. Agora, é um partido de santos? De maneira alguma. Tanto que pegaram corruptos lá dentro e tem que continuar pesquisando, tem que continuar investigando. O que a gente não concorda é que isso aconteça somente no PT. Porque a corrupção é uma coisa do ser humano, independente do partido que ele está, amigo. Independente. Independente mesmo. Aí você diz aqui, vai tomar no seu cu. Eu acho engraçado, algumas pessoas elas têm uma preocupação com as partes genitais, né? Um negócio assim, o Mauro, bom, vai tomar no seu cu, meio agressivo o negócio, mas na verdade é meio aviadado esse negócio de estar falando de cu, sabe? Você está falando de política, de economia, aí você vem e começa a falar de cu, aí fala de outras partes sexuais aí fica uma conversa meio assim, daqui a pouco você está querendo botar uma musicazinha de fundo. Mauro, aprenda a argumentar, amigão, aprenda, não é difícil não, você baixa, liga o cérebro, aí espera, segura a boca, deixa o cérebro pensar, aí só abre a boca quando o cérebro concluir o pensamento, aí você não vai precisar sair pela internet para estar, digamos assim, cagando pelo teclado, né? Como você está fazendo aí. Agora roubam o Brasil bilhões. Amigo, esse roubo de bilhões do Brasil já vem desde o início da história. É isso que a gente está tentando fazer as pessoas entenderem, né? Mas bom, e você ainda acha que não era para ser feito nada? Claro que é para ser feito. Só que não é para criar milícia. Até porque, se não fosse a Lava Jato, estaria tudo na mesma. Não é verdade. Se não fosse o governo do Lula e da Dilma melhorar o sistema e permitir que a Operação Lava Jato existisse. Não pense que a Lava Jato caiu por ordem do céu, de Deus. Deus olhou lá de cima, Lava Jato, agora eu criei o homem, criei a mulher, agora vou criar a Lava Jato. Não é assim que funciona, amigo. A Lava Jato só foi criada porque a Polícia Federal teve a liberdade de fazer isso. E essa liberdade foi conquistada nos governos Lula e Dilma. Entende a diferença? Não é a Lava Jato que faz alguma coisa sozinha. Esse que é o problema de pessoas que pensam assim como você, que só vê a coisa pontual. Vê aquilo ali, vê uma flor nascendo no jardim e acha que a flor é uma maravilha, mas não percebe que por trás disso teve todo um trabalho de adubo, sabe, de preparação de solo, preparação de iluminação, todo um sistema que permitiu que aquela flor surgisse. Essa flor, no caso aqui, sendo a Lava Jato. Não teria surgido ou teria sido engavetado em outros governos. Pode ter absoluta certeza disso. Agora, o PT é santo? Não, continuo dizendo que não. Tem muita coisa ainda no PT que a gente precisa descobrir. O povo brasileiro é mesmo burro. Não vi um comentário notando a maldade desse vídeo. Totalmente comprado e manipulador. Olha, Mauro, apesar das suas críticas aí, esse modo de criticar, né, que ele foge... É assim, o animal ele é instintivo, né? Ele não tem a capacidade de raciocinar. O ser humano tem a capacidade de raciocinar. E parece que inteligência é inversamente proporcional aos instintos. Então, ou você é inteligente, ou você é instintivo. Essa coisa de agressão é uma coisa meio instintiva. Consequentemente, diminui aí a sua capacidade de raciocinar. Não vou dizer que você é burro, tá? Não estou dizendo que é isso. É que no momento que você só usa seus instintos, você deixa de usar sua inteligência. E é uma pena, né? Porque a inteligência está lá dentro.
No momento que você para de usar mais os seus instintos, você para com os xingamentos, com esse tipo de argumento e começa a raciocinar, aí você começa a virar o negócio para o outro lado. É o momento que você vai usar mais a sua inteligência. A crítica, ela é muito importante para esse processo que a gente está fazendo aqui no canal. Ela não pode deixar de existir aqui. É por isso que eu não apago comentários como o seu, mesmo sendo xingamento, instintivo, para não falar burro, né, são importantes porque mantém um alerta na gente. Às vezes a gente está seguindo uma linha, quando todo mundo está só concordando com aquilo ali, a gente pode estar perdendo uma chance de melhorar em algum ponto que ninguém está vendo. Não por maldade, porque não vê mesmo. Então é importante ter crítica. Então nunca vou apagar crítica nenhuma, mesmo você falando instintivamente, repito, para não dizer que comentários burros, vou dizer que é um comentário instintivo. Tá? Mesmo você falando dessa forma, é importante também para o crescimento, para a evolução dos nossos argumentos. Mas a gente vai tentar manter a linha do raciocínio e não do instinto. Tá certo? Então, é isso aí, Mal. O Richmond Franco fala o seguinte: por que Petralha só pensa merda, só fala merda e só escreve merda? É fácil porque todo Petralha é uma merda só. Eu vou dizer que o Richmond também está soltando um argumento instintivo. Um pouco capacidade de raciocínio. Vamos lá, vamos seguir. Sustentabilidade já fala. Oráculo Brasil é uma fábrica de escravos. Olha, sustentabilidade. A sua afirmação parece que está exagerada, né? Quem olha assim, uma fábrica de escravos também não é assim. Mas lá no fundo, se a gente for entender direitinho o conceito de Matrix, a gente vai entender que sim, existe sim bastante dessa coisa de escravo. Bastante mesmo. O Flávio Marfetan fala o seguinte: você parece ser neutro, mas no final observei que você tem lado. E o Eudes já me ajudou na resposta. Todos têm lado. O foco desse canal não é convencer se A ou B estão certos, mas sim criar um senso crítico. É isso aí, Eudes. Obrigado pela resposta. É isso mesmo. Flávio, eu não estou aqui para... Isso aqui não é uma sessão de hipnose onde eu vou introduzir na sua mente um chip com tudo que eu quero que você pense. Essa é a diferença desse canal. Isso quem faz é a Globo, o SBT, essa Folha de São Paulo. Esse pessoal, aqui não. Aqui eu induzo ao senso crítico. Essa é a principal mensagem do canal. Você não precisa pensar do mesmo jeito que eu ou do mesmo jeito das pessoas, como o próprio Eudes. Mas é importante que você esteja na mesa para apresentar os seus argumentos para enriquecer a discussão e formação de opinião. A Magerlaine Paiva fala: excelente apresentação, o canal Notícias Comentadas está cada dia melhor, um dos melhores. Obrigado, Magerlaine, obrigado pela sua audiência aí e contamos com o seu apoio para a gente continuar crescendo. O Luiz Omena, ele diz o seguinte, entre vários comentários que ele coloca um aqui que me chamou a atenção. Essa era a hora de limpar o país desses vermes imundos que sempre deixaram o país doente e agora estão em estado de coma. Bom, aqui está a foto do Marcelo Odebrecht, que é era o presidente da empresa Odebrecht, que é a maior do Brasil, ou uma das maiores, sei lá. É preciso entender, Luiz, que é o seguinte: a gente não pode crucificar os empresários, não é essa a intenção. Mas é porque, assim, tudo que o Odebrecht fez, ele não fez sozinho, tinha uma outra parte. Então, ou o Odebrecht ele induziu a situação de corrupção, ou ele foi induzido à situação de corrupção. Eu te falo com bastante segurança que hoje em dia no Brasil, no setor público, se você tentar fazer algum projeto em qualquer cidade do Brasil, você corre um risco muito grande, mas muito grande mesmo, de participar de um processo de corrupção. E isso não é culpa somente do Marcelo Odebrecht. Pensar que o Marcelo Odebrecht tem uma culpa imediata e eliminando ele acaba a corrupção é muita inocência. Então é preciso ter cuidado com isso, é preciso avaliar isso direito e entender que é todo um sistema que está corrupto. Se você é contra a corrupção, você tem que entender esse sistema para que a gente possa ter chance de melhorar de fato. O Marcos Menezes fala aqui o seguinte: com toda a sua tendenciosidade, você não tem vergonha na cara de afirmar que em seu canal as pessoas serão levadas à liberdade de pensar por conta própria. Aqui você será levado a pensar, analisar e discutir sobre determinadas notícias, tudo de maneira muito democrática.
Não, Marcos, eu acho que não preciso ter vergonha do que eu estou fazendo, não. Porque, inclusive, o seu comentário é lido por mim e é levado para debate. Eu acho que a crítica, a sua crítica também é importante. Mas aqui sim a gente pratica o exercício do senso crítico, que as pessoas têm vozes, né, e depois elas vão mostrar e manifestar a opinião delas. O que eu faço na análise das notícias, eu tento analisar e consigo visualizar de um determinado foco. Significa que é só esse foco que existe? Não, não significa isso. Mas esse foco, ele hoje é uma tentativa de equilíbrio de força com outro foco da análise de informações, que é da grande mídia, que está covardemente, digamos assim, ele está atacando, como é que se diz? Uma palavra mais forte seria estuprando a capacidade de raciocínio do povo. Ele já te dá notícias mastigadas. E aqui não, a gente te leva a pensar sobre o assunto. Então, essa é a função do nosso canal, te fazer pensar sobre o assunto. E você tem sim liberdade para, inclusive, escrever um comentário como esse. Tá certo? Todo mundo aqui é bem-vindo. O pessoal aqui embaixo comentou, Vitor Marino, muito bom, esse canal é 100% tendencioso, não tem coragem de falar que é socialista. Essa discussão já deu, Mariano. Sabe, tudo você acha que se uma pessoa se importar com outro ser humano é ser socialista, então, amigo, eu sou socialista pra caceta. Sou fanático socialista, se é isso que você quer escutar. Eu me importo com as outras pessoas, com a questão social. Para mim isso é importante. Eu não acho que o sistema deve ser de uma maneira em que eu tenha toda a riqueza do mundo e você tem que se ferrar. Eu não concordo. Então, se importar com os outros é ser socialista, amigo, eu sou fanático. Se é isso, caso você queira escutar isso. Sou fanático. O Márcio Benigo diz, Marcos Menezes, o melhor desse canal é que ele ensina que não devemos confiar apenas em uma fonte de informação e que devemos buscar outras fontes para formarmos nossa opinião, independentemente das nossas ideologias. É isso aí, Márcio. É isso que eu estou falando. Sabe? Eu pesquiso algumas fontes, mas eu também mostro a vocês como pesquisar. E é isso que é importante. Essa é a missão principal do nosso canal. O Robson Viana Xavier diz, qual o problema em ser, no caso socialista? Existe algum problema? Você conhece ele para afirmar isso? O que é socialismo? Você sabe? Você já leu Nietzsche, Marx, Adam Smith, etc. O que você acha que é comunismo e como foi a tentativa de empregá-lo? Como a ciência funciona? Você sabe? Pense nisso. Robson, eu também não vejo problema nenhum em ser socialista, ou ser comunista, capitalista, ou sei lá, qualquer coisa. Só que a minha personalidade, eu particularmente, eu sempre olho as coisas, todos os sistemas, todas as religiões, tudo eu olho de uma maneira crítica. Então eu costumo, sempre que vem uma informação, eu fico ali ruminando aquele negócio, ruminando, até de fato eu formar uma opinião. E tem bastante coisa no socialismo que eu concordo. Sabe, essa coisa, por exemplo, o próprio comunismo de Karl Marx, que era filósofo, que ele dizia que o bem ele deve ser comum a todos. Isso que é um principal conceito do comunismo. O bem, não só a classe rica pode ter coisas boas, mas também os trabalhadores. Eu concordo com isso. Se isso é ser comunista, então, amigo, eu sou comunista. Sabe? Eu concordo também com o capital, com o dinheiro, como sendo a força que movimenta uma sociedade. Ela que dinamiza a sociedade. Se isso é ser capitalista, então eu sou capitalista. Você entende? Então não é assim que existe uma cartilha de socialismo que me foi apresentada e eu sou socialista, só que eu tenho vergonha de falar. Eu não vou falar isso não. Pelo amor de Deus. Isso é babaquice, cara. Isso é ridículo. Sabe? O fato de você defender algumas ideias que estão lá dentro do socialismo ou da social-democracia, do neoliberalismo, não significa que você pertence àquela clã ali, não. Pelo contrário. Tem coisas boas e tem coisas ruins em todos os sistemas. E é preciso analisar todos os sistemas para se formar uma opinião. No final disso tudo, se você considerar somente esquerda e direita, eu estou ali pelo social-democracia. Agora, por que eu digo também que eu não sou totalmente social-democracia? Porque entra a questão ambiental. Eu acho importante a questão ambiental. E isso é o conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que para mim é o novo sistema sociopolítico econômico que deveria tomar conta do mundo. É aí que eu estou, nesse equilíbrio aí das forças.
O Adrahenfeuer diz o seguinte: o mais interessante é ver vocês aqui, contrários ao canal e criticando sempre. É como se fosse um imã, vocês são sempre atraídos para cá. Adrahenfeuer, isso é importante, tá? Isso daí é uma coisa desejada. É desejada mesmo, porque eu acho que muitos ditadores, deixa eu ver se eu lembro aqui algum, eu acho que o Stalin, o Lenin, esse pessoal, eles não tinham ninguém do lado deles que ousasse criticá-los. Isso dava uma utopia a eles que tudo que eles faziam estava certo, porque não tinha crítica. A crítica é importante, a crítica funciona como, sabe quando você está conduzindo um carro na estrada e daí você dá uma cochilada e alguém está do teu lado e dá um grito, cuidado! Isso é a crítica, ela faz isso na sua personalidade, na sua formação de opinião. É preciso absorver crítica. Crítica não é um negócio para destruir a gente. Se você entender que a crítica, mesmo não importa a forma que ela venha, você vê que o pessoal me xinga, me manda tomar aqui, tomar acolá, existe uma preocupação muito grande com meus órgãos genitais, né, aqui no canal. Né? Tem gente que se preocupa com o meu rabo, tem gente que se preocupa com a minha rola, sei lá, não gosto muito de falar palavrão, mas existe uma preocupação, né? Às vezes uma preocupação materna com minha mãe, né? Uma preocupação com a minha irmã, com meus irmãos, meus filhos. Existe toda uma preocupação ali que eu entro no canal muitas vezes lendo os comentários e me sinto assim até lisonjeado. Tanta gente se preocupando com meus órgãos genitais, com minha saúde, com minha família. É um negócio interessante. Mas eu acho que é importante, sabe? É importante absorver crítica. Eu não sou perfeito que toda vez que eu vejo um cara me xingando na rua, sabe, eu tô ali dirigindo o carro, faço uma barbeiragem, o cara dá uma buzinada lá na frente, eu também não sou santo para pensar assim, olha, graças a Deus alguém buzinou para mim, que coisa bacana. Eu também sinto vontade de mandar, né, às vezes me dá essa preocupação também maternal com ele, né, essa preocupação com as partes genitais dele, também sinto essa coisa que eu sou humano. Mas é importante entender que a crítica, ela é parte componente da vida e ela precisa estar lá para que você evolua. Então, de maneira alguma, eu quero aqui proibir as críticas. Agora, tá tendo controle no conteúdo? Tá, mas não sou eu que estou fazendo, é o próprio YouTube. Eu mostrei lá para vocês no início do vídeo que a lista de spam está crescendo cada vez mais. Como o número de comentários é muito grande, você vê que eu já estou em 37 minutos aqui falando. E eu estou apenas há 3 horas atrás. E olha, o seu comentário é de 3 horas atrás. A intenção é de comentar das últimas 24 horas. Eu já estou 40 minutos quase falando de 3 horas atrás. Então é muito comentário, não posso mais aprovar ou controlar o que está indo mais para o spam. Entende? Mas, Adrahenfeuer, a crítica é bem-vinda. O Marcos Menezes fala o seguinte: cara, Renata Leite, assim como o dono do canal sempre diz, eu gostaria de entender a lógica de quem pensa diferente de mim. Até hoje não tive uma resposta respondida. Recebi apenas manifestações dos pensamentos dos seguidores do Notícias Comentadas. Argumentos pautados em histórico, lógica e história, até o momento, não me passaram nenhum. E olha, Marcos, a Renata já respondeu a tua pergunta, que ela diz o seguinte: Marcos, tu sempre faz perguntas e ele ou nós respondemos e tu não falas mais. Então, se tu ainda assim discordas, achas que é manipulação, por que assistes? Bom, eu acho que o Marco deve assistir sim, a gente não pode proibir-lo de assistir, mas a resposta da Renata é isso mesmo. Marcos, toda vez que você faz uma pergunta, no mínimo, as pessoas do canal respondem. E você já vê que eu acho que a segunda ou terceira pergunta, sua colocação sua aqui nesse vídeo, eu estou comentando. Então, seja honesto aí com a gente e não faça uma afirmação dessa que você não teve resposta, que isso não é verdade. Em outros vídeos, eu também estou respondendo coisa lá diretamente a você. Agradeço a sua participação no canal, mas não é verdade o que você está falando. Isso daí, bom, não é bem assim, né? O Vando diz para você o seguinte: Marcos Menezes, vai assistir a Globo que a sua cabecinha não trabalha e você fica feliz na sua vidinha comandada pelos marinhos, certo? Os argumentos sólidos são as notícias discutidas com os links. Se você quer achismo e senso comum, vai ler posts do Facebook. Eu acrescentaria mais um pouco aqui, Vando. Tem também inúmeras pessoas, youtubers, que ficam ali na frente da tela falando o que eles acham, que isso é assim, que é assado, tudo inspirado na experiência de vida que eles têm. E aí eu faço a colocação: qual é a experiência de vida que eles têm? Para estar
falando de determinadas coisas. Muitas vezes não tem nem informação da área, nada, só é um monte de achismo, como você está dizendo aqui, um monte de achismo. E quem forma opinião em achismo, sinceramente, é complicado. Eu, como técnico, eu sou engenheiro, então eu gosto muito de números, tabelas, diagramas, eu adoro isso daí. Sabe? Então, essa coisa de achar, não, eu preciso de um número para respaldar aquele negócio e eu gosto de pesquisar esses números. Não sou muito fã de achismo, não. Mas eu acho que a sua resposta é válida, viu, Wanda? O Reinaldo Souza fala o seguinte: se tiverem um tempo vago, assistam os documentários Zeitgeist. Tem bons esclarecimentos. Esse documentário eu já vi também, Reinaldo. É muito bom de fato, tá? Eu aconselho a todos vocês que estiverem aqui, vejam esse documentário. São 3 filmes. Tem também no Netflix. E vejam, vale muito a pena assistir esse documentário. O Gilmar Calado fala o seguinte: como é maravilhoso ouvir as notícias comentadas com essa voz elegante e agradável. Bom, eu já vi o teu comentário, Gilmar, inclusive o outro lá no passado, que você tem uma sensibilidade muito grande a maneira como eu respiro e esse mastigado que você acha desnecessário. E você explica também que isso é um problema que você tem. O seu modo de explicar isso é questionável, mas o problema em si eu consigo entender. Só que assim, são vícios de linguagem, sei lá o que. Eu tento também melhorar isso. Só que, meu amigo, tem essa questão de ser humano também. Eu não estou livre de erros e tudo mais. Eu gostaria de ter um nível de voz e uma qualidade de voz tal que não sofresse crítica nenhuma. Mas você sabe como é. Mesmo Jesus Cristo também errou e foi crucificado. Imagina eu, que tem um parentesco bem longe lá com ele. Muitos dizem que eu sou filho e tal, mas faz tanto tempo, né? Então eu também tenho esses erros. No vídeo que você está elogiando, o canal Notícias Comentadas, o trailer, ele ficou um pouco mecânico e foi proposital, porque a intenção do vídeo era isso, era fazer uma coisa meio mecânica, como se fosse uma voz de computador. Mas só que na hora que eu estou comentando aqui, aí eu vou respirar, eu vou ter que mastigar, sabe? Eu vou ter que fazer essa coisa. Eu peço desculpas e compreensão aí a você também, mas peço que você também não deixe de deixar seus comentários aí, né? Que mesmo que seja crítica, a gente também precisa de crítica. Grande abraço. A Alana fala o seguinte: infelizmente não pude participar, mas considero muito boa a iniciativa. Evidencia que não tem medo do debate. Com certeza não, Alana, com certeza não. O debate é uma coisa muito saudável, estimula o debate, é importante. E assim cria-se um vínculo diferenciado com as pessoas que te ouvem. Afinal de contas, Morpheus já faz parte das nossas vidas. Super trabalho. Olha, me sinto honrado. Muito obrigado, Alana. Sabe, fazer parte da vida de vocês, mesmo que seja alguns minutos aí. Me sinto realmente muito honrado mesmo. O nome ficou, eu achei muito bacana e gosto muito. Algumas pessoas, da maneira como elas se gostam mais, elas me chamam de Morpheus, outros me chamam de Oráculo. Tanto faz, né? Como eu disse no vídeo, canal Notícias Comentadas, não importa o meu nome. Morpheus ou Oráculo, tanto faz. Fique à vontade, muito obrigado pela audiência. É muito bom saber que tem alguns minutinhos aí que você escuta a nossa mensagem aqui do canal. O Marcelo e o Jorge aqui embaixo estão falando que o plano real não foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Eu não lembro exatamente o que eu falei lá no vídeo, mas é assim, o Fernando Henrique, eu tinha falado que ele coordenou o trabalho de aplicação do plano real, mas ele foi criado realmente por outras pessoas. Até porque eu não considero que o Fernando Henrique tenha muita competência de fato. Não acreditaria que ele criou o plano real e de fato ele não criou. Foi Ciro Gomes e outras pessoas que participaram e foi no governo do Itamar Franco. O que eu coloquei aqui claro é o seguinte, que muita gente que fala que o Lula aproveitou as medidas econômicas do Fernando Henrique, precisa entender que o Plano Real foi criado antes do governo do Fernando Henrique. E nem o próprio Fernando Henrique, que participou aí ativamente na implementação do Plano Real, não como criador, mas ele participou aí, teve participação. Ele não soube aproveitar o Plano Real que ele afirma que o Lula aproveitou. E o governo dele foi imediatamente posterior à criação do Plano Real. Teve 1 ano de tempo para colocar o Plano Real em prática, estabilizar o Plano Real e depois disso surfar na onda do sucesso do Plano Real, mas só que não foi o caso.
Quando o Lula veio, que teve crescimento econômico, aí eles vieram com essa conversa para dizer que foi o plano real lá atrás, que nem ele mesmo conseguiu aproveitar. E pessoal, estamos com 45 minutos de vídeo e eu vou ficando por aqui. A gente vai fazer mais vídeos ao vivo, Hangout, para que todos participem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu termino aqui com a frase que está lá no canal Notícias Comentadas, no trailer do canal, que o Anja está escrevendo aqui novamente. Free your mind. Liberte a sua mente. E é isso que a gente está trabalhando diariamente. Liberte a sua mente e venha para um diálogo. Show de bola, muito obrigado e até o próximo vídeo.